E aí, minha turminha? Preparados para mais uma descoberta? Então, pegue o material de apoio de vocês e me sigam em mais uma jornada pelo mundo da geografia. Vamos a mais uma videoaula de geografia da Escola Jardim do Éden com o tio Cleibson. Ok, então, hoje, para dar continuidade aos nossos estudos da aula anterior, eu quero que vocês peguem agora o livro de vocês. Abram e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula 16 de hoje, o tio Cleibson vai trazer para vocês a cartografia. Iremos compreender de início o quanto é importante o estudo dos mapas, principalmente da forma correta. Iremos aprender detalhes importantes com relação à configuração e à estrutura de um mapa. Beleza, então? Olhem só, de início eu trouxe algo importante, definição. Mapa. Vamos, de forma mais simples possível, definir o mapa. O mapa são representações gráficas, ou seja, em desenhos, de uma área real. São de extrema importância para a sociedade. Por quê? Porque nos ajuda a nos localizarmos, localizarmos objetos, lugares, áreas. Bom, e especialmente para determinados profissionais, ou seja, há um grupo de profissionais que trabalham o tempo todo com os mapas. Os mapas são extremamente necessários para esses grupos de profissionais, como é o caso dos geógrafos, dos geólogos, dos agrônomos, engenheiros, biólogos, cartógrafos e várias outras profissões ainda, que dependem de forma direta dos mapas, da confecção dos mapas. Quanto melhor a confecção, mais fácil será o trabalho desses profissionais. Ok? Então vamos dar sequência, agora acompanhando diretamente no livro. Beleza? Escalas cartográficas. O que é uma escala? Meninos, olhem só, de forma bem simples. Uma escala, ela é utilizada para mostrar quantas vezes o espaço real ele foi reduzido para o papel. Olhem bem, não tem como fazer um desenho perfeito no tamanho real de um país, de um estado ou uma cidade, até mesmo de um bairro ou da nossa casa. Seria impossível ter um papel tão grande assim. Então, para facilitar, o homem criou as escalas. As escalas, elas irão mostrar quantas vezes o tamanho real ele foi reduzido para o papel. Dessa forma, conseguimos manter a distância e a proporção dos lugares. Eu consigo, por exemplo, dentro de um mapa, saber a distância exata entre um ponto e o outro, através das escalas. Olhem só o que o nosso livro nos fala. A escala é usada para representar a relação matemática que existe entre as dimensões da realidade e a superfície. Bom, a escala é usada para representar a relação matemática que existe entre as dimensões da realidade e sua representação no mapa. Ela indica quantas vezes foi preciso dividir o tamanho real de um elemento ou de uma área, como um morro, um lago ou mesmo um país, para que coubesse em uma folha de papel. Compreenderam? Agora, o tio Cleibson precisa que vocês memorizem algo muito simples e importante. Tipos de escala. Existem dois tipos de escala. Em todos os mapas vai vir a escala. E vocês precisarão identificar os tipos de escala. Olhem só, aqui eu tenho uma escala e aqui eu tenho outra diferente. Nessa escala aqui de cima, o que eu consigo perceber? Eu tenho um divisor. Eu tenho o número 1 dividido por 20 milhões. Mostra que 1 centímetro do meu mapa
significa 20 milhões de centímetros no tamanho real. Compreenderam aí? Mostra que 1 centímetro foi dividido no tamanho real 20 milhões de vezes, entendeu? Para caber no papel. Entenderam aí? Essa escala aqui é uma escala numérica. A escala numérica, ela vai me dar uma fração, o símbolo de divisão. Sempre vai vir com uma fração, ou seja, o símbolo de divisão. 1 dividido. 1 centímetro no meu caderno, no meu papel, no meu mapa, dividido, aqui já tem o tamanho que? O espaço real. No espaço real, 1 centímetro do mapa significa 20 milhões de centímetros. Beleza, então? Aqui embaixo, olhem só, eu tenho, agora de forma mais simples, como se fosse uma régua. Olhem bem, eu tenho os quadradinhos. Cada quadradinho desses significa 1 centímetro, ok? Aqui, ó, para um primeiro centímetro eu tenho o quê? 200 quilômetros. Mais 1 centímetro, vai para quanto? 200 quilômetros, não é isso? Agora mais 1 centímetro, 400. Porque eu tenho 2 centímetros, 1, 2. 3 centímetros, 600. 3 centímetros, se 1 centímetro equivale a 200 quilômetros, 3 centímetros seria 3 vezes 200 quilômetros, 600. 4 centímetros no mapa, eu teria 4 vezes 200 quilômetros, ou seja, 800 quilômetros. Então aqui eu tenho uma escala gráfica. A gráfica vai me lembrar o desenho de uma régua. A numérica, a fração, o sinal de divisão, só vem números com o sinal de divisão. No lado esquerdo do sinal de divisão, no lado esquerdo, eu vou ter o tamanho no papel, no mapa, do lado esquerdo. Do lado direito, eu vou ter quantas vezes foi reduzido. Vai vir um número que vai vir aqui, vai representar a divisão. Quantas vezes o espaço real foi dividido para caber no papel. Estão compreendendo aí? Muito simples. Então, eu tenho 2 tipos de escala. Escala gráfica e escala numérica. Escala gráfica, a régua. Escala numérica, números. 6º ano. Qual é a definição de escala? Escala é a representação de quantas vezes o espaço real foi reduzido. Ok? Beleza, então. É uma representação matemática, a escala. Nessa próxima página, tio Cleibson quer que vocês aprendam algo muito simples. O próprio livro já indicou de forma bem fácil aqui. Aqui, eu terei de forma bem simples uma tabela de conversão de medidas. De quilômetro para hectômetro, decâmetro, metros. Ok? E assim consecutivamente, até chegar em milímetros. Milímetros, centímetros, decímetros, metros, decômetro, hectômetro, quilômetro. Beleza? Tranquilo então. O que interessa para nós agora com relação à cartografia? A cartografia sempre vai vir a transformação de quilômetros para centímetros ou de metros para centímetros. Por exemplo, se for em uma planta de uma casa, um desenho de uma casa, ela vai vir em metros para centímetros. Se for distância entre uma cidade e a outra, essa distância está em quilômetros. Só que no meu mapa vai trazer em centímetros. Como que eu vou fazer essa conversão aqui, professor, de forma mais simples e direta? Olhem bem, de quilômetro para centímetro, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 5 zeros à direita do número, ok? 5 zeros. Olha aqui, eu tenho 1 quilômetro, equivale a, eu coloco o número 1, 2, 3, 4,
5 zeros. Ou seja, 1 quilômetro. 1 quilômetro vai simbolizar, vai representar 100.000 centímetros. Ok? Metros para centímetros. Eu acrescento metros. Olha só. O que eu já vou ter aqui agora? Eu vou acrescentar apenas dois zeros. Eu acrescento apenas 2 zeros. Ok? De quilômetros para metros. Eu acrescento 3 zeros. Eu acrescento sempre do lado direito. Ok? Professor, se for ao contrário, se estiver em centímetros, eu vou ter que converter para quilômetros. Aí eu vou ter que fazer o quê? Colocar uma vírgula. 5, olha só, eu vou contar 5 casas e coloco uma vírgula. Ok? É muito simples. Quanto à escala, eu preciso que vocês memorizem a diferença entre escala maior e escala menor. Olhem bem um exemplo que o tio Cleibson trouxe para vocês aqui. Esse exemplo ele não está no nosso livro. Ok? Então vamos prestar atenção. Aqui no primeiro eu tenho o mapa do Brasil. Olhem bem no mapa do Brasil. Eu consigo observar os detalhes. Olhem bem a parte separada aqui. O que nos importa é esse lado aqui. Eu consigo analisar muito bem os detalhes aqui? Não. Eu não consigo ver a divisão. Aqui, olhem bem agora a escala. 1 por 25 milhões de centímetros. Ok? 1 por 25 milhões. Olhem bem aqui agora esse segundo mapa. Esse mapa, e olhem bem da parte do mapa do Brasil, ok? Ele vai me trazer uma escala diferente. 4 milhões, ou seja, 1 por 4 milhões. Aqui eu tenho 1 por 25 milhões. Aqui eu tenho 1 por 4 milhões. Qual dos dois mapas me traz mais detalhes? Aqui eu tenho o mapa do Brasil por inteiro, né? O mapa A, e aqui eu tenho o mapa B. O mapa que me traz mais detalhes é esse mapa B. Eu consigo ver aqui, ó, os detalhes em contorno aqui na praia. Eu consigo ver aqui, ó, a separação dos municípios. Isso. Entenderam aí? Acharam aí, né? Aqui eu não consigo ver esses detalhes nesse mapa, no mapa A. No mapa B, eu consigo ver os detalhes. Qual é a diferença entre o mapa A e o mapa B? Olhem bem. 1 por 4 milhões, 1 por 25 milhões. Qual mapa vai me trazer mais detalhes? O B. Beleza? Entenderam aí? Olhem bem o que o tio Cleibson colocou aqui para que vocês compreendessem. Quanto maior o denominador, está vendo o número aqui? 25 milhões é maior do que 4 milhões. Quanto maior o denominador, menor a escala. Escala pequena. Escala pequena, menos detalhes. Escala pequena, menos detalhes. Quanto menor o denominador, o número aqui, ó, 4 milhões é menor do que 25 milhões. Quanto menor o denominador, maior a escala. Escala grande. Mais detalhes. Tio Cleibson, eu preciso de mais uma ajuda, de mais uma dica. Como não confundir escala maior com escala menor? Lembra do zoom? O zoom na TV? Quando eu coloco mais zoom, eu tenho mais detalhes. Mas eu perco o tamanho real da imagem. Ok? Então, quanto mais zoom, mais detalhes. Porém, eu vou perder muito da minha imagem. Olhem bem nessa segunda imagem aqui. Não dá para ver o contorno total do Brasil. Eu apenas consigo ver aqui o estado do Espírito Santo. Entenderam aqui? Apenas Espírito Santo. Consigo ver os municípios com muito mais detalhes. Agora no mapa A aqui, eu consigo ver todo o Brasil. Consigo ver outros países ainda, como Uruguai, Paraguai. Eu consigo ver a Argentina, consigo ver o Chile aqui, ó. Consigo ver os dois oceanos.
mas eu não consigo ver os detalhes da área que eu preciso. Para que eu possa ver o detalhe da área que eu preciso o quê? Eu preciso colocar um zoom no mapa. Eu vou colocar o zoom no mapa, o número aqui em cima, o denominador, ele vai diminuir. Isso mesmo. A minha escala aqui, ela vai ficar o quê? Olha só, aqui eu tenho uma escala grande, aqui eu tenho uma escala pequena. Uma escala pequena. Aqui tem uma escala grande. Grande em detalhes. Pequena, pequena em detalhes. Aqui eu não consigo ver os detalhes. Aqui eu consigo ver muito mais detalhes do que aqui. E se eu der mais zoom, eu vou perder o estado, mas eu consigo, por exemplo, ver com mais detalhes uma cidade, um município X, uma área, um prédio. Só que o que vai acontecer aqui? O meu denominador ele vai diminuir. Entenderam? Resumindo, novamente, quanto maior o denominador, menor a escala, menos detalhes. Quanto menor o denominador, maior escala, mais detalhes. Mais detalhes, mais próximo do real. Quanto mais detalhes, escala grande. Quanto menos detalhes, escala pequena, ok? Escala menor, escala maior, escala grande, escala pequena. Beleza, então? Vamos na sequência. Agora, nós vamos falar das projeções. O que é uma projeção? A palavra projeção, ela me lembra algo muito legal. O projetor. Isso mesmo. O tio Cleibson adora um projetor. Eu adoro cinema, adoro assistir os meus filmes, de preferência em uma tela maior, em uma imagem maior. O que a projeção faz? A projeção ela transforma, ela transfere uma área, entendeu? É uma transferência de uma área para um determinado lugar. No nosso caso, a projeção cartográfica ela transfere a superfície real para o papel. De forma bem simples. Ela pega o meu planeta, o meu local e vai transferir para o papel. A forma que eu vou utilizar para transferir é chamada de projeção. Olha bem o que eu destaquei para vocês aí. Temos que lembrar, com relação à projeção, a altitude passa a ser representada por cores, números ou linhas paralelas, chamadas de curvas de nível. Desse modo, tem-se uma impressão de tridimensionalidade, ou seja, em uma projeção eu não consigo projetar uma imagem 3D real. Como eu não consigo representar, desenhar no papel de forma bem simples uma imagem 3D no real, eu vou utilizar o que? Cores para representar a altitude, ou seja, quanto mais escura for a cor, mais alto será aquele relevo, ok? E também vou utilizar a curva de nível. São curvas paralelas, uma ao lado da outra. Quanto menor a curva, maior a altitude. Quanto maior for a mais larga, maior for a curva de nível, menor a altitude. Então, eu tenho a projeção, que é essa transferência da superfície para o papel, ok? É uma conversão. A projeção, elas são divididas em 3 tipos. E eu preciso que vocês memorizem as 3 formas de projeção e diferenciá-las uma das outras. Primeira, conforme. É o exemplo, olha só, conforme. Os ângulos entre o globo e o planisfério são mantidos. Entre o globo e o planisfério, ok? E as áreas são deformadas. Olha o exemplo que eu tenho aí. Um mapa de Mercator. Professor, eu não estou vendo muita diferença nesse mapa. Parece um mapa normal. Observe bem o que a Conforme me faz. Na Conforme, eu tenho essa área central aqui. Ela é mais respeitada o tamanho real dela. Porém, os polos sofrem deformidades. Ela aumenta os polos. Ela deforma aqui os polos. Olha um exemplo. A Groenlândia, muito maior do que a América, do que o Brasil, ok? Olha, se você parar para analisar a América do Sul e a Groenlândia. Olhem bem a Antártida. Por essa projeção de Mercator aqui, a Antártida seria sim maior dos continentes. Só que não é bem assim.
Nós sabemos que a Antártida não é o maior, porque houve aqui um exagero no tamanho, ok? Ou seja, quanto mais próximo eu vou ficar, eu sair da linha do Equador, quanto mais distante da linha do Equador, mais próximo dos polos, maior será a distorção, maior será a área. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor será a distorção, mais próximo da realidade. Eu tenho aqui uma projeção conforme. Ela é o que? Conforme a linha do Equador. Os ângulos entre o globo e o planisfério são mantidos. E apenas as áreas, as bordas distantes do centro que serão deformadas. Outro exemplo que eu tenho aqui é a equivalente. Olhem bem o que nós teremos na equivalente. As áreas apresentam-se idênticas e os ângulos sofrem deformação. Quem vai sofrer deformação? Os ângulos, ok? O que nós teremos na anterior, as áreas sofrem deformação. Aqui quem vai sofrer deformação maior será os ângulos, ok? A grande diferença aqui, para que vocês possam compreender também, é equivalente, é muito utilizada em rotas aéreas. Por quê? Mas muito mais fácil calcular a distância entre o centro do planeta e os polos, as regiões polares. Olhem bem aqui agora que eu tenho uma diferença. Aqui os ângulos são mantidos e as áreas que vão sofrer deformidades. Entenderam a diferença? Olhem bem o que eu tenho aqui. Na qual as áreas do planeta ficam mais distorcidas nas proximidades dos polos norte e polo sul, ok? Aqui eu já vou ter um inverso, equivalente, ok? E eu tenho também a equidistante, que nós vamos falar na próxima aula. Para finalizar essa aula, nós vamos falar agora sobre outra classificação das projeções. Quanto à forma de se projetar. Quanto à forma, ela pode ser cilíndrica. Observe bem na cilíndrica aqui. Na cilindra eu tenho um planeta em volta de um cilindro. Esse cilindro aqui, quando eu abro ele vai me dar um mapa retangular. É a forma mais conhecida que nós temos, do mapa mundi. Aqui eu tenho a projeção cônica. O planeta ele fica em volta de um cone. Se eu abro o cone, como vai ficar o meu planeta? Aqui eu já tenho uma projeção muito utilizada na navegação marítima, a projeção cônica. Agora, a plana, olhem bem na plana, eu não consigo pegar os dois polos. Apenas vou ter um dos polos, entendeu? Na plana, ok? Observem com facilidade aqui. O meu desenho, meu livro aqui, ele trouxe um erro. Projeção cilíndrica. Aqui é uma projeção plana, ok? Eu tenho esse modelo aqui, representado aqui. Eu tenho que um polo, eu estou vendo, só que eu não consigo ver o outro polo, ok? Nesse caso aqui estou vendo o polo norte. Muito utilizado na navegação aérea com os aviões, beleza? Lembrando só, consertar esse errinho aqui, projeção cilíndrica. Aqui não é cilíndrica, aqui é plana. Essa aqui é cilíndrica, ela é diferente, cilíndrica. Aqui eu tenho uma cônica, beleza? Então nós temos aí os tipos de projeções quanto à forma de se desenhar, ok? E pode ser cilíndrica, cônica ou plana. Professor, na hora da prova, eu não vou ter o desenho do cilindro ou do cone. Como vou fazer? Eu vou olhar o que? Olhem bem, se é um retângulo cilíndrico, ok? Parecendo um leque. Olha o meu leque aí, um leque. O meu mapa está em formato de um leque. Traz a latitude, olha só, latitude e longitude, ok? Aqui eu tenho os meridianos e os paralelos. Projeção cônica. Um círculo também com, olha só, aqui eu tenho, olha bem agora. Isso aqui agora são os paralelos e aqui eu tenho os meridianos, formato de um círculo cilíndrico. Retângulo, projeção
cilíndrica. Leque, projeção cônica. Círculo, plana, projeção plana. Consertar esse erro aqui no nosso livro, que está projeção cilíndrica, por favor, coloquem projeção plana. Beleza aí? Tranquilo então. Esse é um erro simples aqui, um erro de digitação. Ele pode ter ocorrido no momento de digitalizarem o livro. Tá bom? Então, meninos, até a próxima aula. Tio Cleibson espera vocês com muita saudade. Beleza? Tchau, tchau para todos. Tenham um bom dia. E não esqueçam, qualquer dúvida, anotem abaixo. E por favor, coloquem o nome de vocês. Vai auxiliar muito nas nossas chamadas. Tranquilos? Tchau, tchau. Até a próxima.